Pode se assentar, irmãos. Aleluia. 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 Oh, querido Pai. Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Coloque a sua mão assim no seu peito e repete assim comigo: eu tenho um Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Tá difícil aqui. Obrigado aí, Cacá, pela força. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Jesus é demais, né, cara? Ao pisar nesse lugar aqui, toda vez que eu subo aqui, eu sinto, de fato, eu fico impactado com o tamanho que é liberado sobre esse lugar. A presença de Deus, o que Ele faz aqui, como Ele nos surpreende. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Vamos lá. Gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Ela se encontra no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do 11 ao 24. Glória a Deus. Amém. Lucas 15, do 11 ao 24. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Está aqui? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagem e alfarrobeiro, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Isso aqui foi só um ensaio, né? Ele estava ensaiando para quando chegar lá, já está preparado o que falar com seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa e vista nele e coloque um anel em seu dedo
e calçados em seus pés. Traga o novilho gordo e matém. Vamos fazer uma festa e alegrarmos. Pois este é meu filho, estava morto e voltou a ter vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar ao seu regresso. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus. Bom, como a gente ouvimos aqui, esse filho, ele tinha um pai e ele tinha uma herança. Só que ele olhou, né, para a herança e esqueceu de muitas coisas, né? Esqueceu de alguns princípios, esqueceu até mesmo do que o pai dele provavelmente já tinha passado, né, algumas vezes. E ele olha para a sua herança e fala assim: pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha herança, eu quero curtir a vida, né? Se fosse um adolescente aqui não da nossa igreja, né? Uns adolescentes que a gente vê por aí, ia falar assim: pô, eu quero meu dinheiro, eu quero zoar, eu quero curtir, né? Na linguagem deles, né? Mas esse jovem, ele pede a sua herança e pede para sair daquela fazenda. E o seu pai, como relatado aqui, não indagou o seu filho, porque nós temos um pai, mas nós temos direito a escolhas, amém? Podemos escolher o que vamos fazer. Deus, como nosso pai, como nosso bom pai, muitas das vezes ele não vai, né? Ele não vai nos impedir das nossas escolhas. A gente tem que sempre cuidadosamente pensar o que vamos escolher, ou o que vamos fazer com aquilo que ele tem nos dado. E esse jovem, ele pega toda a sua herança e sai, né, para um lugar bem distante, sem preocupação, sem pensar na sua família que ele o deixou. Mas a Bíblia vai dizer que em pouco tempo, ele gastou tudo, toda a sua herança. Certamente, né, zoou demais, gastou, perdeu. E aí ele começa a passar necessidade porque não estava preparado para aquilo, não se preparou para o pior, não se preparou para o que poderia acontecer. E aí ele sai da casa do seu pai, onde ele tinha ali cuidados, né? Além de ter toda a herança, ele tinha a proteção do pai. Ele poderia fazer uma festa na sua fazenda. Ele poderia chamar os amigos ali para sua fazenda. Mas não, ele queria sair da presença do pai. E ele resolve sair e gasta todo o seu dinheiro, gasta toda a sua herança e volta e fica naquele lugar perdido, sem saber o que fazer. E aí começa a trabalhar ao ponto de ter que servir comida para os porcos. Um filho de um fazendeiro com uma herança que não tem como imaginar, mas deveria ser uma herança muito boa. Geralmente os fazendeiros só andam de Dodge Ram, né? É daí para lá, né? E esse filho perdido ali, gastou toda a sua herança, começa a trabalhar no chiqueiro, num lugar, né? Ninguém quer um serviço desse, né, querido? Só que, por algum momento, ele lembra do seu pai. Ele lembra que ele tem um pai. E aí ele resolve voltar. Só que aí ele começa a ensaiar ali. O que eu vou falar com meu pai? Qual vai ser a explicação que eu vou dar para meu pai? Aí quando ele elabora tudo ali, ele pensa assim: pô, eu vou chegar lá falando com meu pai, né, que eu não sou nem digno de ser chamado de filho. Mas, pô, se ele me dá um servicinho lá, já tá bom, né? Se eu cuidar dos gados, vai ser melhor do que dos porcos, né? E, de repente, quem sabe meu pai me dá até um salário, né?
E aí ele volta para a casa do seu pai. E quando ele volta, o seu pai está ali avistando ele de longe. Porque o pai, ele nunca desiste de um filho, amém? Amém. Por mais rebelde que o filho seja, por mais escolhas erradas que o filho faça, o pai, ele nunca vai desistir. E o pai já estava, na verdade, na sua espera. Ele estava exatamente lá naquele mesmo lugar de quando o filho foi embora. Ele estava na janela. Ele observou o filho indo embora. Mas ele ficou observando o filho voltar. E quando o filho volta para casa, o pai se alegra demais. Só que o que eu acho interessante nessa passagem, nessa ilustração, que quando o filho volta, o pai se alegra, né? O pai se alegra e faz festa. Chama todos os empregados e faz festa. E se a gente for colocar... Porque Deus, ele fala que nós não somos bons, né? Comparado a Ele, comparado à bondade dEle. Deus é perfeito, né? Em amor. Tanto que não tem como medir o amor de Deus. Mas nós sabemos, a Bíblia vai dizer que a gente sabe dar boas coisas para os nossos filhos. Tu imagina, né? Quando um filho volta para casa aqui na igreja. Tu imagina a festa que é no céu. Se um pai, né? Ele faz uma festa, ele chama todos os seus empregados e faz uma festa daquela para o seu filho. Imagine Deus, a festa que Deus faz quando um pecador se arrepende. Quando um filho retorna para a casa do pai. Por isso que a gente fala que há festa no céu, e realmente há festa no céu. A alegria, o coração do pai. Ele estava esperando por esse momento. Só que uma observação a respeito disso é que muitas das vezes pode ser que não dá. Pode ser que o filho não tenha uma oportunidade de voltar. Pode acontecer no meio do caminho algo grave. Por isso devemos pensar muito bem nas nossas escolhas. O que vamos fazer com a nossa herança. Porque Deus, ele tem herança para nossas vidas. O Senhor, ele tem herança para nós. Por isso devemos viver uma vida voltada para Ele. E pedir que Ele nos direcione na nossa caminhada. Tudo que formos fazer, ou pensar, ou projetar, Deus, ele tem que estar diante de tudo. Porque Ele é o nosso condutor. É Ele que nos conduz. Deus, ele nunca vai impedir uma decisão nossa. Deus, ele sabe respeitar nossas escolhas. Ele pode nos instruir. Ele nos instrui. Como aquele pai, certamente antes daquele filho sair de casa, deve ter chamado ele para uma conversa no particular. Só que o filho estava tão apegado nas coisas terrenas, né? Nas coisas materiais, e se esqueceu de todo o conselho que o seu pai tinha dado. E aquele filho sai: eu quero curtir, eu quero viver minha vida, como a gente ouve muitos por aí falando. Eu sou muito novo ainda. Eu ainda tenho muito que aproveitar. Amém. Aleluia. Oi. Sim. Voltou? Ei. Aleluia. Ei. Amém. Ei. Aleluia. Isso aí, o inimigo está furioso. Sabe por quê? Quando a gente fala de paternidade, quando a gente fala de pai, isso mexe com o mundo espiritual. Na verdade, para mim, estar aqui falando de pai, de paternidade, tive que fazer um esforço muito grande. Porque quando a gente faz essa comparação, foi difícil
foi difícil demais para mim entender que eu tinha um Pai celestial. Eu não sei para você, mas eu sempre reconheci Deus como Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz milagre, o Deus do impossível. Mas quando as pessoas falavam que Deus era Pai, me dava um certo medo. Quando as pessoas falavam comigo, sim, Deus é Pai, eu ficava muito preocupado. Sabe por quê, querido? Eu tive um pai aqui na terra. Só que esse pai, por escolhas erradas, por decisões erradas, ele me abandonou cedo demais. E todas as vezes que eu ouvia falar que Deus é Pai, eu ficava preocupado por causa do abandono, querido. Porque eu fui abandonado cedo demais pelo meu pai. Não sei você, querido, mas a paternidade é algo espiritual. Porque a paternidade, ela representa Deus aqui na terra. Aleluia. Só que por um momento da minha vida, que não tive um pai presente ali para me corrigir, para me ensinar, para me instruir, para me preparar para a vida. Isso me fez falta demais. Mas só que Deus, na sua infinita misericórdia e no seu grande amor, Ele me mostrou o que é ser pai. Primeiro Ele me deu um título de ser pai. Eu achei aquilo incrível demais. Eu falei, eu posso ser pai. Querido, e em segundo lugar, meu pai, ele passou por uma depressão tão profunda que meu pai, ele tentou se matar. E ele estava vivendo uma vida longe de casa. E essa foi a oportunidade que Deus me deu. Sabe aquela mágoa, aquela angústia, aquela falta? Eu tive que fazer isso, eu tive que trocar tudo isso por amor. Uau, meu Deus. Eu comecei a cuidar do meu pai. Meu pai, ele não comia. Para ele comer, ele tinha que colocar comida na boca dele com a colher. E aí eu cuidando dele ali, botando ele para tomar banho, fazendo a barba dele, dando comida a ele. Eu ouvi uma palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida, de um pai para um filho. Aquilo ali quebrou tudo. Eu ouvi meu pai dizer: filho, eu te amo. Isso foi demais para mim, querido, porque só Deus pode fazer isso. Só Deus pode nos dar essa condição de amor. Sabe por quê? Ele é amor. Deus é amor. O Pai é amor. Porque Ele nos amou. Não sei se você teve um pai presente, mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer que Ele é teu Pai. Você tem um Pai celestial. Você tem um Pai todo-poderoso.
Na Bíblia, eu até anotei aqui, em Isaías 49:15, a Bíblia vai dizer que pode uma mãe. E sabe por quê? A Bíblia, eu fiquei pensando nisso, sabe por que Deus colocou pode uma mãe? Porque pai a gente já é comum demais. É comum demais a gente ver pai abandonando filho. Aí a Bíblia coloca assim, pode uma mãe. Isso pode acontecer, é raro. Pode uma mãe abandonar o seu filho. Mas eu nunca te abandonarei. Assim diz o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode nos conduzir à verdade. Por isso o Senhor nos deu o Espírito Santo como presente. Porque só Ele pode nos instruir, nos ensinar e nos capacitar. Só Ele pode fazer essas coisas. Sabe de uma coisa, querido? O Pai, Ele já provou todo o seu amor por nós, quando entregou o seu Filho. Foi a maior prova de amor. Mas sabe de uma coisa, querido? Jesus era o único Filho. E Ele escolheu nos dar o direito de sermos chamados Filho de Deus. Tanto quando Ele foi falar com os discípulos para orar, Ele falou assim com os discípulos assim, quando vocês forem orar, ora assim, Pai Nosso. Olha, Ele podia falar assim, quando vocês forem orar, fala assim, Pai de Jesus. Mas Ele falou assim, Pai Nosso que está no céu. Deus, Ele não tem um plano perfeito não, querido. Ele é o plano perfeito. Você tem noção do que é isso? Que é o amor te amando. É a prova. Não tem prova maior do que isso. Pode ser loucura. Mas Deus falou que a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer homem. Do que qualquer ser humano. Quantos estão comigo aí? Deus é Pai. E Deus ama os seus filhos. Deus te ama demais. Porque provou esse amor. Ele provou dando o seu único filho, o seu filho amado. E Deus, como um bom pai, Ele não quis perder isso, sabe? Ele não quis perder nós por nada. Ele nos escolheu, Ele nos amou, e Ele lutou tanto por isso, que elaborou todo o projeto e plano, para que a gente pudesse ter a mesma identidade de Jesus. Irmão, quando a gente fala em identidade de Jesus, é tudo. Ei, quando Jesus falou que morreu no seu lugar, é porque Ele deu o direito de tudo. Você é herdeiro, você herdou. Sabe essa herança que a gente ouviu aqui falar aqui na palavra? Deus, Ele preparou essa herança para mim e para você. Essa herança é minha e ela é sua. O Pai se alegra demais com a presença do Filho. Tem filho de Deus aí? Porque o que a gente tem ouvido sobre paternidade, sobre o ensino, sobre a instrução de Deus, que Deus é Pai. Mas Deus, Ele quer uma resposta nossa, porque a Bíblia vai dizer que Deus está esperando a manifestação dos filhos. Os filhos precisam se manifestar. Aleluia.
Se coloque de pé no seu lugar, querido. Sabe de uma coisa? Somos tão diferentes um do outro. Sabe? Às vezes a gente consegue enxergar algo em outra pessoa que não tem em nós. E é verdade. Mas sabe que tem coisa em nós que o outro também consegue enxergar? Sabe por quê, querido? Somos tão diferentes, mas através da unidade do corpo que trazemos a plenitude da igreja. Aleluia. O Pai te chamou aqui essa noite porque Ele tem anel para colocar no seu dedo. Ele tem veste nova. E tudo que Deus mais quer, e tudo que Deus sempre quis, na verdade, é um relacionamento. Deus está buscando por filhos que se relacionam. Sabe por quê? Pregar, louvar, cantar, servir, isso tudo é muito bom. Mas o que nos vai fazer ser lembrado por Deus é o nosso relacionamento com Ele. Oh, Jesus, obrigado, Espírito Santo de Deus. Porque nós somos filhos, nós fomos adotados. E agora nós somos cordeiro com Cristo. Ah, Jesus. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Feche os seus olhos essa noite. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Hoje eu consigo olhar para o Senhor como meu Pai. Eu consigo te ver como Pai, Senhor. O Senhor resgatou os valores que estava perdido. E o Senhor me deu esse título de filho. O Senhor me deu a identidade. O Senhor, na verdade, me resgatou. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um bom Pai. E o Senhor tem me ensinado. O Senhor tem me instruído. E o Senhor tem me capacitado. Sabe, querido, talvez você já ouviu tantas palavras contrárias ao teu respeito. Pessoas tentaram te machucar. Mas você nunca parou para pensar o que o Pai vê em você. Talvez você se afligiu tanto porque você pensou só nas palavras que te machucaram e te feriram. Mas quantas vezes o Senhor olhou para você e falou assim: filho, eu te amo. Quantas vezes o Pai olhou para você e falou: filho, eu estava tão esperando por esse momento. Quantas vezes eu esperei pelo relacionamento contigo. O Pai te vê. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Vamos adorar a Ele, porque o Pai está na casa.